estarmos aqui em busca da nossa evolução, do nosso melhoramento e agradecer, sobretudo, por todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição para isso, não é? Temos tudo o que necessitamos para sermos pessoas melhores. Então, a Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento. Obrigada, Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, que caminha sempre conosco, nos direcionando, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, nos mostrando a importância do amor verdadeiro. Obrigada, Jesus. Obrigada a toda a espiritualidade amiga, através de Dr. Bezerra de Menezes, protetor desta casa, que nos auxilia, nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada. Te agradecemos, ó Senhor, por esta noite, por estarmos aqui, por termos a oportunidade de podermos ouvir novos ensinamentos, que esses ensinamentos que são trazidos pelo nosso irmão Lucas Cunha, lá de Rio Verde, que se dispôs a vir compartilhar conosco dos ensinamentos do Mestre Jesus, que possam chegar até nós, despertando as nossas consciências para a prática do bem. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada a toda a espiritualidade amiga. Obrigada, Lucas, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Por favor. O Lucas é trabalhador de 2 casas espíritas em Rio Verde, né, Lucas? O Euripides Barçanuco e o André Luiz. É isso? O espírito é endividado e tem trabalho em mais de uma casa, né? Eu me lembrei, esses dias, ano passado, né, eu vim dar uma palestra numa casa, irmã, que eu não vou recordar o nome. Quando eu pisei na casa, a energia acabou. Meu Deus do céu. E uma semana antes eu tinha dado uma palestra em Caçu. Quando eu entrei na cidade, a energia da cidade inteira acabou. Eu falei, meu Deus, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Comigo, alguns espíritos aí tomando a energia, né? Agora, né? Quase que o microfone está sem energia também. Mas, vencendo essas dificuldades, para falar de um tema que, na minha opinião, é onde a gente vence o jogo, onde a gente ganha a nossa encarnação, que é dentro de casa, convivendo com os nossos familiares e passando pela experiência familiar. E talvez quando a gente dá o primeiro passo para estudar a família no contexto espírita, a gente é remetido lá para aquela passagem de Jesus, quando ele pergunta quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. Uma pergunta aparentemente estranha vinda de Jesus, porque vai nos dar aula evangelista, Jesus dentro de um determinado local, pregando o amor, pregando a sua mensagem, e de repente dos que ali estavam chega para Jesus e diz: Jesus, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. E ele então faz essa famosa pergunta: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E a depender do contexto que a gente lê isso, a gente acha até um pouco estranho mesmo, mas vem o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensinar que essa fala de Jesus, ela não foi dotada, muito longe de ser dotada de uma certa indiferença em relação à sua mãe carnal, material, a nossa mãe Santíssima Maria, ou até mesmo seus irmãos, mas foi, na verdade, uma tentativa de passar uma mensagem de que nós somos portadores de uma família maior, que a nossa família não se resume apenas ao nosso contexto sanguíneo, e
E que se hoje somos filhos do pai e da mãe que nos geraram, encarnações passadas fomos, pertencemos a outros núcleos familiares. E no futuro, eu não sei se já contaram com os senhores, um dia a gente desencarna, não é verdade? Um dia o nosso corpinho que a gente gosta tanto, né? Ele fica e o nosso espírito segue. O nosso corpo fica, mas a vida continua por meio de uma outra roupagem, de uma outra esfera, que a gente chama de plano espiritual, por meio do nosso aparelho espiritual ou perispiritual. E aí nós vamos para essas paragens e nos programamos para voltar. E vez ou outra nós nos programamos para voltar perto daqueles que muitas vezes a gente teve ou tivemos uma dificuldade de convívio na última vida. Por isso que nossos núcleos familiares eles são tão complexos. Às vezes a gente nasce num núcleo familiar dessa encarnação, tem um problema com a irmã, mas ama demais o pai e a mãe, vice-versa. Ou seja, nós temos as nossas complexidades no âmbito familiar, que é muito latente. Quem não tem problema na família, né, que atira a primeira pedra? Nós estamos sujeitos a essa experiência familiar muito por conta dos planejamentos que o nosso espírito impôs para que pudéssemos retornar perto desse pai, perto dessa mãe, perto desse irmão, dessa irmã, para que assim pudéssemos, ao invés de nos odiarmos, talvez como em vidas passadas, nos amarmos um pouco mais. Então nós temos esses laços familiares que não é apenas um resgate de vidas passadas, mas também o Evangelho nos ensina que pode ser uma afinidade de almas. Aquelas almas que vêm reencarnando há séculos e há séculos juntos, trabalhando juntos, com aquela afinidade. E aí reencarna aí o marido e a mulher que a gente olha e fala, nossa, um casal perfeito, né? Ou então aquele filho, aquela mãe, aquele filho, aquele pai, que se dão super bem, espíritos afins. Então quando a gente começa a olhar quem é o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, o que o Espiritismo vem trazer para nós é que o nosso conceito de família, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Hoje, eu sou filho da Carla e do Antônio. Talvez na encarnação que vem, eu possa ser pai, né, de um dos dois, ou mãe. Ou seja, nós temos um amplo aspecto aí a ser desenvolvido, a ser explorado em relação às nossas vivências familiares. Geralmente eu falo isso, às vezes um ou outro acha ruim, não, meu marido é meu nessa e todas, né? Na encarnação que vem vai ser meu de novo, né? Os nossos apegos. Quando a gente pensa em filho, então, né? Eu fui pai recentemente, meu filho tem um pouco mais de 2 anos, e quando eu penso, né, que talvez na próxima encarnação ele não vai ser meu filho, dá um aperto no coração, né? Mas faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, o contato em família com espíritos outros, né? E aqui tem uma história, só para ilustrar, uma história que está num livro belíssimo, talvez um dos livros mais belos de Emmanuel, chama Ave Cristo. É um livro triste, doloroso. Eu demorei 3 anos para ler esse livro, né? Porque conta um pouco da história dos mártires, ali, dos primeiros cristãos. Então é um livro muito difícil de ser lido, né? A gente fica um pouco sensibilizado com essas histórias, pessoas sendo queimadas vivas porque acreditavam no Cristo, sendo jogadas às feras. Então passa, né, nesse ambiente ali por volta do século III, IV depois de Cristo, onde começam as primeiras perseguições. E Quinto Varro, que é o personagem talvez principal, né, do livro, chamado Quinto Varro, um romano, né, um cidadão romano, percebendo que o seu filho Tassiano, então Quinto Varro falece, percebe que seu filho que ficou, Tassiano, ele de alguma forma se desviou do caminho do Cristo, e então Quinto Varro decide reencarnar para ajudá-lo na sua proposta ali, de pegar na mão do filho mesmo e levá-lo, né, conduzi-lo ao amor do Cristo. E Quinto Varro, ele morre por
do seu próprio filho, que não sabia que Quinto Varro era seu pai. Uma história meio confusa, né? Mas perceba, o espírito de Quinto Varro desencarna, percebe que seu filho ainda estava desviado e decide renascer como Quinto Celso. Quinto Celso, mais na frente, é adotado por Tassiano. Ou seja, Tassiano dá ordem para matar o seu pai, o espírito do seu pai, né, retorna para mais uma vez fazer uma tentativa de resgatar aquele que era seu amado. Dessa vez agora, não como pai, mas como filho adotivo. Né? E aí sim dá certo. Né? Uma história comovente, extremamente interessante. Lucas, eu não gosto de ler. Leia, né? Então, Ave Cristo e leia alguma coisinha ali, capítulo 15, capítulo 30 do Boa Nova. Né? É isso. Talvez uma das leituras mais sublimes que a gente tem no Espiritismo. Quando o Quinto Varro, agora como Quinto Celso, né? E eu vou dar um spoiler no livro aqui, porque o livro foi publicado tem quase 50 anos, né? Mas quando Quinto Celso entra com Tassiano, que é jogado às feras, né? Que vai ali passar pelo martírio final, quando o Quinto Varro, agora como Quinto Celso, seu filho e seu pai, agora Tassiano, se volta para a maior autoridade que tinha ali de Roma, ele faz, aliás, um sinal que os gladiadores faziam. Né? Gladiadores, quando entravam numa arena romana para se gladiarem, eles se voltavam para a maior autoridade e diziam: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Era uma frase que era dita em latim, mas que mostrava uma saudação para aquela autoridade romana que representava, no fundo, a maior autoridade daquele espetáculo. Ave César, os que vão morrer te saúdam. E aí começavam a se degladiar. Quinto Celso, seu pai adotivo Tassiano, se viram para a maior autoridade naquele teatro, um pouco antes de serem jogados às feras, e falam: Ave o Cristo, os que vão viver te saúdam. Como quem mostrasse que a maior autoridade ali não era César, era o Cristo, e que o Espírito não morre, ele vive. Quando a gente tem plena noção de que nós vamos sobreviver, não importa a dor, e aqui nesse caso uma dor tremenda, né? Estamos falando de um Espírito que mandou matar o Pai, e que teve consciência disso na sua encarnação. Mas não importa a dor, primeiro, o amor sempre vence. E segundo, a vida, né? O amor, ele não acaba com a morte, ele perdura com a vida. Quando nós temos essas duas certezas, nós passamos por qualquer tipo de problema de forma muito mais leve. Nossa, não tem tempo, né? Tem todo o tempo do mundo. Para isso nos foram dados os séculos, como diria Leão Denis. Ter essa noção de que nós somos um produto de experiências em família e que nós temos a vida eterna, a eternidade. Se a gente não der conta de resolver o problema dessa, a gente parcela, não é? Resolve na outra. Eu trabalhava aliás, é minha alma mater, né? Da onde eu venho de Goiânia, hoje eu estou em Rio Verde, mas eu me formei espírita no Grupo Espírita da Regeneração, um grupo enorme de Goiânia, tem 13 postos, e num determinado momento eu trabalhava no posto central como dizer assim, né? Dava umas aulas para o pessoal ali do tratamento. E a nossa atividade nesse dia específico era terça-feira à tarde. E tinha a Dona Margarida. A Dona Margarida ficava na porta, e eu não sei como é que é aqui, mas no Grupo Espírita da Regeneração é assim, 7h30 o trabalho, então 7h30 cadeado na porta, quem não chegou fica de fora. Lá, eu acho que o pessoal lá era tudo militar, sabe? O pessoal que não... hierarquia, né? E era o trabalho mais difícil, você ficar ali na portaria, porque às vezes você via pessoas chegando, mas dava o horário, né? Você tinha que passar o cadeado. E assim, né? Eu, na minha cabeça, eu não passo esse cadeado, né? Vou para um umbral, né? A pessoa está ali, mas a Dona Margarida era tão amorosa que ela explicava: pessoal, o trabalho já começou.
Então volta amanhã, né? E com tanto amor que a pessoa nem ficava com raiva. A pessoa aparecia no horário, ela abraçava todo mundo. Dona Margarida era uma pessoa espetacular, é linda, né? Ela não musical. E ela devia ter mais ou menos, nessa época, uns 80 anos. E um certo dia ela atrasou, eu tive que ficar no posto dela, né, para fechar o portão, aquele constrangimento, né? Fecha, o pessoal chegando ainda. Ela chegou atrasada e perguntei: está tudo bem, Dona Margarida? Eu me atrasei porque o meu ônibus atrasou, eu comecei uma aula de espanhol e acabou mais tarde e o ônibus atrasou. E eu, no alto do meu preconceito, da minha ignorância, né, pensei: aula de espanhol, a Dona Margarida, com 80 anos. E Dona Margarida, assim, aula de espanhol, que maravilha. Eu quero chegar no plano espiritual falando espanhol. Porque foi a mesma coisa que dar um tapa, né? Tapa na minha cara. Eu, né, não estava com essa noção de que nós vamos continuar mesmo. No mês seguinte, a Dona Margarida começou a fazer curso de informática. Eu já sei, Dona Margarida. Vai chegar mexendo no computador, né? Isso mesmo, meu filho. Então, essa noção, interiorizar isso, torna a nossa vida um pouco mais leve. E aí a gente começa a falar de algo que também está no nosso evangelho: piedade filial. E quando Jesus e os próprios Espíritos nos propõem a pensar sobre a piedade filial, a gente tem que ir na raiz da palavra. O que é a piedade? Porque às vezes a gente associa piedade com dó. Estou com dó, tem piedade. Mas na raiz da palavra, piedade significa devotado. Um devoto consciente. E aí pietas, né, que é uma derivação do pio, vem sempre associado ao devoto, ao caritativo, àquele que respeita. Então, no fundo, ter a piedade é ter esse respeito e ter uma devoção no sentido de ter uma gratidão mesmo. A gente associa, e é possível associar sim, a piedade filial com a gratidão dos pais, dos filhos em relação aos pais. E é tão interessante quando a gente pensa nessa questão da gratidão, né? Porque eu não sei você, mas a minha experiência com o filho foi, nos primeiros 6 meses, foi desesperador, né? No sentido de que meu filho, ele era igual telecena, ele acordava de hora em hora. E aí, ninguém avisa pra gente, né? A esposa fica grávida, tudo bom demais, né? Mas quando o filho nasce, a gente fica naquela: poxa, é assim mesmo? Que horas que esse menino vai dormir, né? A gente fica igual um zumbi na casa, perde a dignidade todinha. E aí, você começa a pensar no quão difícil deve ter sido para o seu pai e para a sua mãe, né? Porque às vezes é difícil para você, que às vezes tem um pouco mais de estrutura do que o pai e a mãe, mas você começa a pensar. E aí eu perguntei para minha mãe: eu dormia nadinha, meu filho, né? Eu faltava arrancar os cabelos da cabeça de você, que você não dormia. E aí eu me lembrei de uma frase que o meu sogro me falou: a gente aprende a ser filho depois que a gente se torna pai. E a gente aprende a ser pai depois que a gente se torna avô. Porque quando você se torna pai, você passa a perceber que é duro, é um dobrado você receber uma alma na sua casa. Maior amor do mundo que eu sinto por aquela criança. Mas é um trabalho, é trabalhoso, é difícil. A gente se priva do sono, a gente muda a estrutura todinha do nosso ser em função de alguém que chega. E é por isso que, quando a gente fala que um espírito reencarna,
ele tem que ser grato, não importa o que aconteça ao longo da encarnação. Lucas, meu pai, minha mãe me abandonou, mas você veio por um gesto de amor, ainda que tenha sido muito momentâneo. Dois espíritos se amaram e te deram a vida. Sua mãe, num esforço tremendo, te colocou no mundo. E isso já basta para a gente ter gratidão. E veja, a gratidão, quando a gente pensa nisso, ela é tamanha que eu me vejo daqui 2.000, 3.000 anos, olhando para trás, lá em 92, o Antônio e a Carla receberam o meu espírito lá na casa deles. Não tinha que receber, mas me acolheram. Me acolheram, deram o amor que eles sabiam dar, deram a educação que estava à disposição deles, cuidado de mim. Entende? Gratidão é isso. É nós pensarmos no dobrado que é a gente receber um espírito na nossa casa. Um espírito que a gente não sabe de onde vem, quais são as suas tendências. Os que a gente tem que ficar de olho, né? Tem que ficar vigiando as tendências da criança. Porque de fato ali não é um caderno branco, é um espírito milenar, assim como nós. Então, sim, nós vamos passar por várias existências, várias famílias, mas gratidão com aqueles espíritos que nos recebem, eles marcam a nossa existência. Vão passar os milênios e a gente vai lembrar de cada alma que nos acolheu em cada encarnação, porque isso marca o nosso espírito. A gente não esquece. Às vezes a gente esquece da esposa, do marido, mas pai não é. E aí uma outra questão, que é a questão dos afetos. Quando a gente está em casa, a própria palavra afeto nos remete a algo que nos afeta. Quanto maior o afeto, maior vai ser o grau, né, de afeto, né, maior aquela pessoa vai te afetar, seja qual for a atitude dela. Então, assim, se a gente sai na rua e alguém fala assim: nossa, você foi egoísta aquele dia, a gente se incomoda? A gente se incomoda. Mas se a gente chega em casa e o pai, a mãe, a esposa ou o filho fala: você foi egoísta, isso nos afeta muito mais. Muito mais do que aquela pessoa que está distante na rua. Por quê? Porque eu nutro um afeto pelos meus que estão ali em casa maior que os que estão na rua, geralmente. E aí eu começo a perceber que essa rede de afetos, essa cadeia de afetos, ela fala uma linguagem emocional. Quando, por exemplo, eu chego no meu trabalho e eu sou mandado embora, existe uma lógica por trás daquilo, tem razões e tal, tudo bem, eu volto para casa. Mas quando eu chego numa experiência familiar e a minha mãe me dá uma bronca, né, eu ainda jovem, ou o meu filho briga comigo, aquilo vem carregado de uma emoção. E o contrário também é verdadeiro. Você recebe um elogio na rua, é bom demais, mas recebe um elogio do seu filho ou dos seus pais, muito melhor. Porque o nosso espírito, apesar da gente achar que nós somos extremamente racionais, mas nós falamos uma linguagem muito emocional. E pasmem, a espiritualidade, né, ela usa de uma linguagem muito propícia, eu vou chamar aqui de linguagem do amor, para comunicar conosco. Um espírito, ele não vai nos ajudar soprando no nosso ouvido: olha, 2 mais 2 é 4, então vai lá e faz isso. Ele vai nos ajudar nos inspirando nas nossas emoções. Poxa, quer fazer isso? Bacana, quer ajudar? Vai! É uma linguagem que sai do coração, né?
E essa linguagem a gente aprende desde cedo aonde? Aonde a gente nutre afetos. Por isso que eu falo que na família a gente ganha um jogo. Quanto maior a fluência nessa linguagem afetiva, quanto mais experiência eu tenho dos afetos da família, eu sei lidar com esse elogio amoroso, eu sei lidar com essa crítica construtiva, tem momentos bons e ruins, mas eu estou entendendo que isso faz parte da minha construção, minha mãe e meu pai só querem o bem para mim, eu entendo assim, mas eles entendem assado, mas eles têm as razões deles, eu tenho as minhas, vão tentar compor. Ou seja, quanto mais válido a gente fica nessas relações afetivas, mais a gente fica sujeito a abrir os nossos corações para essa linguagem amorosa, que vem do alto. Então eu costumo brincar o seguinte: a nossa casa, ela é um sinalzinho de Wi-Fi, né, que está lá no talo. O sinal está bom demais, porque as nossas forças afetivas são extremamente tensionadas. A gente reúne é bom demais, a gente briga é ruim demais. Geralmente família é assim. A espiritualidade depende desse sinalzinho do Wi-Fi para nos ajudar. Lucas, se eu não tiver uma boa relação familiar, a espiritualidade não vai me ajudar porque ela não quer? Não, é porque não tem ambiente. Já tentaram ajudar alguém que não quer ser ajudado? Não funciona, né? É como se a gente entrasse numa câmara fria para ficar ali ajudando quem está lá dentro. O ambiente é saturado. Muitas vezes a espiritualidade está batendo nas nossas portas para ajudar, para orientar, para nos intuir para o caminho certo. Mas a nossa casa está tão tensionada, no desequilíbrio, às vezes num negócio, numa briga boba. E aparentemente, quem olha de fora às vezes nem sonha, né? Mas está ali o marido e a esposa tomando café da manhã, um olhando para a cara do outro, desejando a morte, né? De tanta raiva, de tanto ódio. E a gente deseja. Eu acho que eu não sou o único perfeito aqui, sou eu, sou assim, tudo errado. Então, tomar cuidado com esse sinal. Porque da mesma forma que a gente atrai com esse mesmo sinalzinho, o equilíbrio, família equilibrada está tudo certo, vai tudo bem. No trabalho, né? A espiritualidade entra na nossa casa, passe livre, nos dá paz o dia inteiro, nos ajuda, ambiente tranquilo, equilibrado, temperatura amena. Mas quando eu desequilibro o meu ambiente familiar, os nossos relacionamentos com pai, mãe, e aí de tabela filho, filha, o sinal é o mesmo, mas a gente inverte, né? A gente sai do equilíbrio e vem para o desequilíbrio. Por isso que às vezes a gente trabalha desequilibrado, fica lá. Família desequilibrada vai para tudo quanto é lugar, né? O desequilíbrio. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas relações familiares. Nós estamos extremamente afetados aos nossos familiares que convivem conosco. Por isso que toda palestra espírita a gente ouve, faz o culto no lar, né? Lê o evangelho, faz um culto no lar, escolha um dia, um horário e faça toda vez. Porque o culto no lar é o momento em que a gente vai pegar esse sinal do Wi-Fi e vai modalizar ele para o equilíbrio. Às vezes está tão difícil, né? Está cheio de problema. Uma horinha ali que a gente faz o culto, a gente já consegue uma solução na outra. A gente já consegue ter mais fluência nessa linguagem do amor para poder se comunicar melhor. E aí, eu vou finalizar com uma passagem lá do Boa Nova, o capítulo 30 do Boa Nova, que narra o desencarne de Maria. A nossa Maria de todos nós, né, mãe de todos nós,
Vai nos dizer Humberto de Campos, nesse livro, que é a psicografia do Chico Xavier, mas é escrito por Humberto de Campos, né? Vai nos dizer Humberto de Campos que Maria sofre horrores, percebendo que o filho estava preso. Depois o filho sai ali do fórum, né, da cidade, algemado, com uma coroa de espinhos, é torturado. Não é fácil para uma mãe ver um filho assim. E Maria acompanha tudo de perto. Quando Jesus está prestes a sair do seu instrumento físico, ele delega os cuidados da mãe para João. E segue João e Maria lá para perto de Istambul. Até hoje tem a casinha de Maria, muita gente vai visitar. Então eles vão ali para o Oriente, e ali vai nos dizer Humberto de Campos que Maria passa boa parte da sua vida. João fundou uma igreja, Maria, né, com uma idade mais avançada, já ficava mais em casa, mas era muito comum as pessoas baterem na sua porta, porque ali eles sabiam que vivia a mãe de Jesus. Então era comum, as pessoas batiam, ela entrava. Se fosse hoje, eu fico imaginando, né? Quer um cafezinho, né? Quer um pão de queijo. É comum. Fala, meu filho, o que foi, o que está acontecendo? E aí, um certo dia, uma pessoa bate na porta. Entra, meu filho. Essa pessoa entra. Já era noite. João estava com as atividades da igreja. Não estava em casa, estava com sua Maria. Senta, meu filho, o que foi? Mãe, eu vim te buscar. E Maria, então, instantaneamente percebe que aquela pessoa que bate na sua porta é o seu filho Jesus. Os céus chamam a princesa da paz. Então Maria percebe que é o momento dela se libertar também. E aí vai nos dizer Humberto de Campos, uma linguagem extremamente poética, não é? Que os dois começam a assar bolos, e de repente Maria se lembra, ela havia escutado, havia começado as primeiras perseguições dos cristãos. Ela então se vira para o filho e fala: antes de nós irmos, eu gostaria de visitar aqueles que estão presos. Então imediatamente Maria se vê dentro de uma cela, num anfiteatro desses romanos, cheia de cristãos, pessoas preparadas para serem jogadas às feras, agoniados, com medo, e uma jovem que Maria avista no fundo da cela. Maria então chega no ouvido dela e começa a cantar uma música, inspira uma música nela, e aquela jovem que está com o coração agoniado, ela começa a cantar, e passa um tempo, todos aqueles que estavam na cela começam a cantar também. Para surpresa do soldado romano, como assim? As pessoas estão prestes a morrer da pior forma possível e elas estão cantando. E elas vão cantando para as feras. Porque elas sabem que há no Cristo os que vão viver hoje de saúde. Então que nós possamos sempre abrir os nossos ouvidos, ouvir a canção de Maria, ouvir a canção das nossas mãezinhas, e ter muita gratidão por elas, pelos nossos pais, pelos familiares que nos circundam. Eu agradeço, espero que a gente tenha aproveitado um pouco essa nossa conversa. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada, Lucas. Que história linda essa de Maria. Vocês estavam falando do Evangelho no Lar, né? Eu me recordei de um momento que nós vivenciamos aqui, uma reunião mediúnica, e eu achei extremamente importante, né? O Espírito, ele disse que ele estava numa determinada casa, perturbando, né? Aí perguntaram para ele assim: mas por que você fica lá nessa casa? Ele falou: você tem alguma coisa contra as pessoas lá daquela casa? Ele: não,
Eu não tenho nada contra eles, é porque eu gosto da energia deles. Como assim que você gosta da energia? Não, a brigaiada danada, eu gosto disso, é por isso que eu fico lá. Só que tem um dia da semana que eu não fico lá de jeito nenhum. Porque aí eles sentam em redor da mesa, põem uma aguinha lá nessa mesa e começa a chegar um povo de branco lá e vai iluminando aquela casa e eu não dou conta de ficar lá não. Eu já não estou dando conta de ficar lá naquela casa. Então assim, achei interessante porque olha só como que é bonito o momento do Evangelho lá, né? Que é a hora que a espiritualidade realmente, porque aquele desejo da família de fazer o Evangelho faz com que a espiritualidade aproxima, e ela aproxima e ela traz luz para casa. Então assim, e também o que eu refleti nesse dia, que mesmo com aquela energia ruim que aquela família tinha, né, vamos falar que eles brigavam muito e tal, mas tinha um momento que eles estavam tentando ficar bem. Eu acho que isso que é importante, né? Nem tudo vai ser mar de rosas, mas a gente precisa se esforçar para ter momentos de paz na nossa casa. E essa paz, quem traz, né, a gente já sabe, é através de Jesus, da espiritualidade amiga, dessa mãe amorosa, né, dessa mãezinha que talvez não vai oferecer o cafezinho para nós, mas vai oferecer um copo para a gente sentar, um manto para nos acolher. Então, pensemos nisso. Obrigada, Lucas. Nós vamos passar agora aos passos coletivos, aqui mesmo no salão. Quero convidar os irmãos trabalhadores da casa que puderem auxiliar, se coloquem aqui na frente. Convido a todos os irmãos que possamos neste momento fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, visualizarmos a figura do nosso Mestre Jesus, rodeado pela Mãe Santíssima, pelos amigos benfeitores, dirigindo até nós feixes de luz, essas luzes que vêm penetrando o centro da nossa cabeça, espalhando por todo o nosso corpo físico, perispiritual e espiritual, trazendo a harmonia, trazendo a paz, a saúde, tudo aquilo que nós estivermos necessitando neste momento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Convido aqueles que estiverem dispostos a direcionar as mãos para as águas aqui da casa, que possamos também, neste momento, mentalizar as águas lá da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho,
das escolas, dos hospitais, das casas de recuperação dos nossos irmãos dependentes químicos, as águas das prisões, dos abrigos dos idosos, e daquela casa onde você sabe que tem alguém doentinho, do corpo, da alma. Vamos pedir a Jesus que, na sua infinita misericórdia e bondade, permita aos médicos e enfermeiros do plano maior colocarem nestas águas o remedinho necessário para o alívio das nossas dores, para a cura das doenças, conforme o merecimento de cada um. Que assim seja. Agradecemos a todos. Nós vamos encerrar então a nossa reunião aqui do salão, deixando abertas as telas de passos para aqueles que sentirem necessidade, nossa farmácia, a biblioteca, a feirinha, o chazinho de confraternização, né? Hoje retornou a escolinha de evangelização, a mocidade, então nós estamos com todas as tarefinhas da casa já em pleno trabalho, né? Os papais e as mamães que ainda não fizeram inscrição, não fizeram a matrícula para os seus filhotes, vão fazer, né? Vão trazer a evangelização. Uma ótima semana para todos, sob as bênçãos de Jesus e de Maria Santíssima. Que assim seja.